partir desse instante, vamos unir todos nós que estamos abrigados sobre o teto que o Padre Pio nos estende, em nome do Altíssimo, como amparo, proteção, auxílio, abrigo. Vamos nós todos fazer com que o pensamento, a força em nós, que expressa com mais propriedade a força única, criadora, divina, vamos fazer com que o nosso pensamento, força divina em nós, unificado com o mesmo propósito, possa, como quem lança de um lado de um rio as bases de uma ponte, ir de encontro àquela outra base sólida, forte, que os nossos amigos espirituais nos lançam do outro lado. Que a partir desse momento, onde nós estivermos, não apenas aqui, em nossa sala de encontros e da palavra, mas em qualquer lugar, seja na cantina, seja nos átrios, nas outras salas, o nosso pensamento unificado expresse também a nossa emoção. Que a emoção mais pura, que traduz em nós o amor, possa vibrar também junto ao nosso pensamento, que ascende e encontra aquele que vem pleno também de amor e de luz dos nossos amigos. Esse é o fundamento do nosso trabalho. Nenhum de nós, por mais que sejamos necessitados nesse instante, por mais que nos pressionem problemas, ansiedade, nenhum de nós não é um trabalhador. Nós todos o somos. Podemos, com o nosso pensamento, com o nosso amor, com a nossa concentração, atuar em nome do Altíssimo, não apenas em benefício nosso e daqueles a quem amamos, que não estão aqui conosco, mas estão, mas atuar em nome do Altíssimo em irmãos nossos que são ainda desconhecidos, sem deixar de ser irmãos. E à medida em que o nosso pensamento, o nosso propósito, a nossa emoção e o nosso amor se tornem mais e mais unificados, essa verdade se expressa com mais poder. A medida da realização divina é a medida do estado de consciência de cada um de nós, de que esse poder uno não é apenas algo conceitual que vive em nosso intelecto ou algo que sabemos, mas que não praticamos. Saber e praticar são coisas que independem do intelecto muitas vezes. E nesse momento nós temos a condição de saber e de praticar, e praticando realizar, e realizando acender a luz viva em nós. As palavras imortais do Cristo ecoam ainda pelos tempos, aguardando a nossa resposta. O Mestre não proclamou apenas para aqueles pescadores e pastores na Galileia, nem fechou os seus conhecimentos nas catedrais, nem nas teologias e religiões dos diversos tipos e matizes. O Mestre proclamou liberdade na sua palavra. Brilhe a vossa luz. Continua ecoando
aguardando que em cada um de nós a chama oculta possa se revelar e brilhar intensamente. E cada um de nós, conhecendo a natureza divina, que jamais nos deixou, porque nós somos essa mesma natureza, possa realizá-la e assim fazendo, atuar como filho ou filha de Deus, com o seu único poder em seu nome. Hoje seja mais um dia em que juntos possamos romper uma a uma as cadeias de ilusão que ainda nos prendem e seguir um pouco mais libertos, transformados, vivificados em alegria, em paz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos todos aqui à casa de Padre Pio, especialmente os que estão conosco pela primeira vez, todos especiais. Não são poucos, eu acho. Mas assim, mesmo. Tem recado, né? Bota aí. Vamos ver. Estamos chegando no Sagitário, né? Aí, né? Na porta. Boa noite a todos. Para avisar que dia 15, feriado, a gente havia anunciado que a casa abriria, mas agora não vai mais abrir. Então, dia 15, feriado, a casa vai ficar fechada, dia 16 abre. Na segunda-feira, dia 19, atividade normal, meditação, passe, palestra, que o Luiz já está confirmando. E na terça-feira, que é feriado também, vai abrir para tratamento. Então, as pessoas que estiverem com tratamento marcado para esses dias podem chegar. A casa estará aberta a partir das 15 horas. Tá bom? Bom, os avisos eram esses. Aproveitar para avisar também que dia 25 eu vou estar fazendo um seminário aqui sobre mediunidade. O cartaz está lá embaixo. E nós vamos abordar os temas básicos ligados ali. A ideia é fazer mediunidade 1, 2, 3, a gente ir estudando e avançando nesse tema tão profundo e tão importante, né? Médium todos somos, de alguma forma. Então a gente vai abordar mediunidade, animismo, tipos de mediunidade, finalidade da mediunidade, riscos da mediunidade. Então quem quiser, as informações estão no cartaz lá embaixo. Tá bom? Obrigada. Muito a propósito. Sempre bom. Esse tema é inesgotável. O Otto não está aí mesmo, não está lá embaixo, estou na cantina, só para a gente saber se... Oi? Por favor. Eu sempre aviso os primeira viagem, quando virem essa imagem, não se assustem. Também não vamos nos aprofundar nela, ela só vai servir de um leve referencial com as coisas que a gente vai tentar conversar hoje aqui. Eu nem trouxe o laser. Não se assustem, nós não vamos falar de casal. Eu queria falar sobre um tema que ele também, da mesma forma como esse da mediunidade, é um tema inesgotável. E tão velho quanto o homem, porque ele é um dom natural do homem.
A gente uma vez ouviu de uma entidade espiritual uma definição a respeito, vou dizer já o que é, de que esse dom era tão funcional quanto no homem é, por exemplo, a atividade de um órgão como o coração, como o fígado, algo que está ali pronto a ser utilizado como um órgão ou uma função orgânica de natureza transcendental ou transfísica ou suprafísica, mas que se espelha no corpo físico, porque, vou fazer já um pequeno parênteses aqui, nós fazemos às vezes, quando nesse mundo de dualidade que nós vivemos, a nossa tendência imediata é sempre fazer uma separação entre o que é físico e aquilo que é não físico, ou espiritual, ou energético, né? Nós tendemos, ainda que nós trabalhemos com conceitos que mostram que isso não é verdade, a nossa tendência habitual, é um hábito de pensamento, é uma forma de pensar dualizada. Nós acreditamos que, ou agimos como, apesar de às vezes dizermos que não, que o que é espiritual está aqui e o que é físico está ali, como se fossem duas coisas separadas. Eu fiz o parênteses porque o tema que nós vamos falar hoje, ele vai descer do mais alto, entre aspas, ao mais baixo, porque o alto e o baixo também são um, do mais transcendental ao nosso corpo físico. A estrutura física, que não é uma estrutura separada de Deus, não é uma coisa ruim, faz parte do nosso ser. Essa estrutura, ou esse dom, ou esse órgão, ou esse poder, ou essa função, a gente pode usar vários nomes. A oração é algo que nós precisamos cada vez mais, sem dúvida. Todo mundo que está aqui já orou 500 mil vezes na vida, ou faz isso todo o tempo, mas é algo tão sublime, tão poderoso, que eu sempre fico ouvindo dos nossos amigos espirituais, enfim, a indicação de que nós nos aprofundemos nesse tema, porque vale a pena. Vale a pena como algo que, não apenas como conhecimento, mas como algo prático na nossa vida. E cada vez mais claro que, apesar de estar ele ligado de forma radical, como raiz, às estruturas religiosas e espirituais, é algo que, nesta unidade da vida, transcende isso tudo também, pode ser apresentado de diversas formas. Nós vamos ver isso, ou procurar ver isso hoje aqui. A oração é alguma coisa tão real, eu vou começar de trás para frente, que hoje isso já é bem divulgado, já é bastante veiculado. Acho que todos vocês já leram isso em algum lugar. Enfim, as revistas, os jornais hoje já falam isso, fora os livros que foram lançados por gente séria que trabalhou, que pesquisou, que viu os efeitos. A oração hoje a gente já sabe muito bem que ela tem um poder. Médicos, começando com um médico americano pioneiro nisso, o Dr. Dorsey, que na década de 70 começou a pesquisar o poder da oração como um instrumento de cura. E aí, seguindo métodos científicos rigorosos, estudos chamados duplos cegos, onde você coloca dois grupos, um submetido à oração, outro não, e depois com vários tipos de, com várias formas de orar. As pessoas oravam primeiro por um grupo e aquele outro grupo de doentes era acompanhado sem oração. Começou-se a perceber com toda clareza que o grupo que recebia a oração tinha uma evolução melhor, nitidamente e estatisticamente melhor do que aquele outro. Os estudos de Dorsey foram replicados por muitos outros médicos, foram enriquecidos por muitos outros médicos, não apenas no fato prático em si, mas no fato conceitual. Por quê que a oração funcionaria dessa forma que estava se mostrando ali clara? Depois as variâncias foram feitas assim. No primeiro momento, os voluntários oradores, né, aqueles que oravam, ou os orantes, eles recebiam um papel com o nome da pessoa por quem eles deveriam orar
um período específico de tempo. Tudo era marcado nos métodos científicos tradicionais. E a pessoa sabia por quem estava orando, podia não conhecer, mas sabia que havia um nome, um endereço, um hospital e uma doença. Depois se experimentou uma alternativa. A pessoa orava, mas orava sem um objeto específico. Ela já não era mais apresentada a um doente ou a uma doença específica. E os grupos foram acompanhados. O que se viu foi, em muitas vezes, o resultado estatístico do segundo grupo, onde não havia essa especificidade, era maior. Vou repetir para que fique claro. No primeiro, cada um recebia o nome de alguém. Fulano de tal, no lugar tal, da idade tal, com a doença tal. Se rezou e se observou que havia uma nítida evolução melhor neste grupo que recebia as orações. E, um detalhe, as pessoas que oravam não eram curandeiros, não eram médiums, eram pessoas normais. Fez-se depois trabalhos com médiums específicos. Esses trabalhos foram replicados, então, a gente está traduzindo aqui e simplificando muito. Mas depois foi feito um trabalho em que você diz assim, bom, você então agora vai orar por um doente, você vai colocar o seu estado de oração em atividade, mas você não vai saber quem é, que fulano é, nem que grupo é. Se observou uma coisa interessante, então estou repetindo para vocês, que a evolução era melhor, em alguns casos, com significação estatística maior. Ou seja, quando se orava de uma forma impessoal, aquelas pessoas que estavam recebendo a oração, apesar dos que estavam orando não sabiam para quem estavam orando, tinham melhores mais acentuadas. Bom, eu comecei de trás para frente, vou continuar assim, depois a gente vai regredindo, mas depois eu ver que o de trás para frente não é tão de trás para frente assim. O que eu quis dizer com de trás para frente? A gente vai começar do século XX usando os nossos instrumentos científicos. E vamos dar um outro toque aqui. Mas o que está em ação, então, portanto? Esses cientistas que identificaram isso passaram a ver, tentarem enxergar o que estava acontecendo ali. Várias coisas foram também utilizadas, vários métodos de tentativa de medição de energia. A nossa ciência ainda, o nosso instrumental ainda não vai. É claro que tem uma paraciência que utiliza algumas máquinas. Quem já não ouviu falar de máquinas Kirlian, que tiravam fotos da aura? Hoje existe muita coisa além disso, mas eu chamo de paraciência não de forma pejorativa, não. Porque é um ramo de cientistas que trabalham realmente em paralelo à ciência oficial. Eles não são ainda reconhecidos, apesar de terem desenvolvido técnicas que medem campos magnéticos, que medem, mostrando que a oração, como instrumento do ser, de um ser que não é visível, pelo menos momentaneamente no corpo, é algo que pode ser eventualmente medido. Mas medidas da nossa ciência oficial, eletroencefalograma, variação de temperatura, algumas variações de campo, também se detecta em estados de oração algumas mudanças fisiológicas expressivas. Um médium em transe e uma pessoa que está orando tem variações de eletroencefalograma diferentes, bem características, desculpa, é uma variação características que diferem de um estado normal de vigília nosso, de um eletro de uma pessoa normal. E foi se pesquisando isso, foi se teorizando sobre isso. E aí, é lógico, entrou em ação, dentro do conceito todo, os conceitos que do século XX, lá do 1920 para cá, a mecânica quântica trouxe para nós. Os estados que se chamavam de não localidade, porque uma das coisas que ficou evidente, e hoje é usado como chavão, eu conheço alguns amigos conhecidos que são físicos quânticos. Não sei se tem algum físico quântico aqui na plateia. Tem algum? Se tivesse, ele vai. Porque o que acontece? A gente, quando vai usando esses conceitos, às vezes a gente vai trabalhando com eles e vai deturpando. E não pode acontecer isso, porque a pessoa que estuda isso de um modo formal, numa universidade,
A gente faz com a maior das boas intenções. Às vezes, quando a gente faz assim, a pessoa se torna reativa. Né? Vai lá, está um monte de bobagem sendo falado em nome da... Mas algumas coisas a gente pode falar sem medo. Uma delas é o que a gente chama de não-localidade, que deu asas a muita gente teorizar em cima disso. Estou repetindo. O que é não-localidade? Ora, desde que a gente se conhece aqui no mundo, a gente sabe que comunicação se faz por sinais, por meios, né? Eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, porque as minhas cordas vocais, a minha língua estão modulando o ar que sai do meu pulmão. Aquilo se transforma em ondas no ar. O ar que está aqui transmite até os tímpanos de vocês, que vai pegar aquilo, vai decodificar aquilo, joga para o cérebro, está se transformando na palavra. Existe um meio local, miscível, se pode medir. O som tem uma velocidade. Einstein mostrou que a luz tem uma velocidade. E disse mais, né? Hoje a gente já sabe que nem tanto, mas a luz era o parâmetro, era a moldura do mundo físico. Nada podia ser maior que a velocidade da luz e, portanto, nenhum sinal trocado por rádio, a TV, são ondas de luz. Invisível, mas são. Fazem parte da frequência que a luz visível nossa também faz. É uma faixa daquelas. Ora, se eu tenho alguma coisa a se comunicar, tem que ser na velocidade da luz. O que a não localidade diz? E aí onde a mecânica quântica foi trazendo coisas que foram intrigando. Duas partículas, ou subpartículas, ou estados, melhor dizendo, quânticos, podem variar um em relação ao outro de modo instantâneo, sem que houvesse uma troca de sinais, de informação entre essas partículas, e a maior velocidade que a gente tinha era a luz. Então, por exemplo, algo que está aqui, algo que está em Júpiter, para falar no astro que vai ser o rei agora nos próximos dias, para homenageá-lo, demorará um tempo, minutos, né, bastante, que é o tempo que a luz demora para chegar lá, dar um sinal e de repente voltar. Esse fato, no submundo quântico, falando bem, ele não se dá. E se você pegar isso e afastar, vai ser instantâneo, ainda que esteja em Júpiter ou esteja em Andrômeda. Esse princípio da não localidade, isso é assim chamado, foi usado como um dos modos de se explicar o poder que estava sendo visto ali, começando a ser visto quando alguém orava. Até porque também se tentou explicar apenas por frequências. Né? Vocês que são, quem é espírita, quem leu os livros do André Luiz, um dos livros fala especificamente disso, todos falam, um livro chamado Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu é um livro que abre mostrando uma oração de uma menina que estava naquele momento encarnada no planeta, adolescente, mas que era oriunda da cidade espiritual de Nosso Lar, e ela numa situação de vida muito ruim, sofrendo ali, ela faz uma oração para a mãe dela, que já estava desencarnada, pedindo que a mãe a ajudasse. Aí o livro abre mostrando uma cena na cidade de Nosso Lar em que o André Luiz, o Clarencio e uns outros companheiros observam numa sala gráficos e aí aponta assim, olha, tem aqui uma oração refratada, esse é até o nome que se usa no livro. E o André Luiz vai aprender o que é uma oração refratada. A menina estava pedindo para que a sua mãe a ajudasse. E a mãe não estava em estado espiritual de poder ajudá-la naquele instante, porque ela era recém-desencarnada e estava num momento envolvida num ciúme com a segunda mulher do pai da menina. E como ciumenta, estava ao contrário de ajudar, estava ali dentro de casa criando um ambiente de tensão. Então, a oração que foi dirigida a ela, porque a garota não sabia, né? Porque a garota era a mãezinha dela, que estava do outro lado, ela pede e a oração é refratada, chega a Nosso Lar, e no gráfico lá de Nosso Lar, aparece lá, né? A oração chegou lá, olha o pedido dela aqui. Aí o André, então o que a gente faz? Ela vai ser ajudada. E o que é oração? E se fala, então, Clarencio faz uma exposição dizendo assim, nós não temos na Terra as ondas
eletromagnéticas que agora a ciência conhece, não é através delas que a gente passa. Esse aqui, de vez em quando eu me repito aqui. Nós estamos aqui, esse ar aqui está cruzado de tanta informação nesse momento. Se alguém der um rádio para um, TV para outro, um computador para outro, cada um sintonizar dentro da frequência certa, vai poder ver o que essas ondas estão trazendo. Ou seja, nós passamos a entender que o mundo é um mundo de energia, um mundo de frequência, e ali naquele trecho se diz: alguém que ora é alguém que está emitindo um pensamento, e esse pensamento, aliado à emoção, vai ser capaz de, dependendo da força que ele é emitido, da certeza, e aí ele começa a falar de um conceito que só a religião tomava conta. A fé, esse pensamento aliado à emoção e a fé daquela pessoa, que é não duvidar que aquele estado possa ser posto em ação, vai possuir um poder, uma ação, e nós estamos captando isso aqui, diz lá o Parense do livro. Eu até recomendo que vocês leiam. Como essa menina já tem um grau de percepção de que a oração é um instrumento de poder, a oração dela está sendo feita com convicção, com confiança, e a frequência sobe, passa para os planos mais densos e está chegando aqui. Isso, como ela está achando que a mãe dela pode ajudar e a mãe não pode, mas a oração dela é tão pura e forte que vai ser atendida, é refratada até nós. E nós vamos tratar de ajudar. E o livro então começa com Clarencio e outros, e o André junto, saem para atender aquela oração. E se desenvolve todo um trabalho enorme, que é o livro, em função de ajudar aquela família, aquelas pessoas encarnadas e desencarnadas. A gente então vê aqui que nós estamos falando de oração, e entraram dois conceitos que eu estou falando de começar de trás para frente, e depois a gente vai apagar muito isso, esse quadro hoje, ou não, né? Nunca sabe. Talvez eu estou achando isso agora, pode ser que eu mude daqui a pouco. Mas o que a gente viu aqui é que a oração tem duas coisas. Primeiro, um fato de realidade. Eu estou querendo dizer realidade, usando o conceito que nós chamamos de real, algo que eu possa ver, medir. Esse aspecto, melhor dizendo, de realidade, é o aspecto que eu falei agora dos trabalhos que foram feitos de medida do efeito da oração. Isso, vou repetir para vocês, tem vasta literatura científica e divulgação científica sobre isso. O outro ponto é de que esta realidade aqui está baseada em algo que tem a ver diretamente com frequência e campos eletromagnéticos. Ou seja, nós vamos falar de um assunto hoje e tudo que a gente falar aqui, ainda que possa parecer para vocês extremamente vinculado a conceitos religiosos, tradicionais, ou a coisas que não são, eu quis começar, chamei de trás para frente, até injusto, para que a gente entenda que nós não estamos falando abobrinha, porque hoje isto aqui, que a gente fala que é oração, é alguma coisa que pode ser tratada, investigada, analisada, pesquisada de uma forma chancelada pela nossa ciência. Porque tem um lado bom e tem um lado triste. Porque dentro dessa nossa infantilidade espiritual, eu nem gosto dessa palavra infantilidade, que a gente é uma injustiça para as crianças, porque a criança tem um lado tão bom, uma coisa simples, mas eu digo infantilidade aqui no sentido do que a gente às vezes atribui erradamente às crianças, de se achar o dono, o sabedor de tudo. A gente muitas vezes, por essa infantilidade espiritual, trata as coisas sempre procurando alguma coisa para chancelar. Até um tempo atrás, no Ocidente, a igreja que chancelava as coisas, ou as igrejas, ou até mesmo, tem gente aí que é uma tendência natural do homem. Quem é espírita e espírita ortodoxo, carteirinha, às vezes, se não está nos 5 livros do Allan Kardec, a pessoa já
arrepia. Não encontrei no Kardec, então não é verdade. Essa nossa infantilidade, agora vocês estão entendendo o que eu quis dizer, usando mal a palavra infantilidade, de estar sempre, até porque a criança verdadeira, ela está sempre aberta a tudo também, ao novo, né? Esse processo sempre a gente tende a fechar, achar que aquilo ali é criança, e hoje, da igreja passou para a ciência. Esse ente, ciência, né? Quem é a ciência? Alguma senhora lá sentada, igual Deus no trono? A gente tende a criar deuses todo o tempo. Nós somos idólatras por natureza, como ego. A nossa idolatria é essa, é criar deuses além da divindade. Nossos deuses são sempre muletas que nós projetamos. Então, como a igreja, né, e a religião organizada começou a falhar em alguns conceitos em que ela insistia serem verdadeiros, e nos pode mudar porque é dogma, e não estou falando de nenhuma específica, estou falando de todas, a ciência vai entrando no lugar, porque no primeiro momento a ciência que liberta o processo. Só que o homem é o homem. O homem cientista é o mesmo homem religioso, seria um homem ego. Vocês não sabem, ou devem saber talvez, as disputas que existem no meio científico, quando alguém quer descobrir alguma coisa, ou descobrir na frente do outro. Um cientista tem uma teoria que ele acha que é verdadeira, às vezes dá morte. Não é muito normal, mas já deu. Mas sabotagem de experiência, por quê? O homem é o mesmo, nós somos criadores, idólatras, de deuses além da divindade. Bobamente, porque a divindade está dentro de nós. Sempre estará. Só que não da forma como a gente a entende, porque a ciência passou a ser, pois, esse ente criado para chancelar as coisas. Então a gente ouve, né, lê na Veja, ouve no Fantástico, né, a ciência diz. Quem é a ciência? É algo que criou uma teoria que é boa para aquele momento, mas que a gente sabe que daqui a 1 ano, 2 ou 2 meses vai aparecer alguém com um conceito mais novo. Isso vai criar revolta, porque aquele que tinha a teoria que era boa, quando vê surgir a outra nova, em vez dele, pô, que ótimo, vamos todo mundo seguir, não. A minha que está certa não é a sua, e nós vamos perdendo tempo nessa história. A ciência hoje, pois, olha para isso aqui, né? Os cientistas que têm mais cabeça, que têm mais abertura, que olham as coisas de modo mais abrangente, aparecem com essa realidade. Então nós não estamos falando, quando a gente fala de oração, de alguma coisa etérea, no mau sentido da palavra. Não estamos falando de alguma coisa que é apenas uma tradição religiosa, no mau sentido da palavra. Estamos falando de alguma coisa tão real quanto é real isso aqui que nós estamos vivendo ou pensamos que estamos vivendo. Ok, muito bem. Mas e aí? Mas por que começou assim? Eu quero fazer umas observações. E aí sim, condizem muito com o estado que nós, humanidade, hoje estamos vivendo, e às vezes, muitas vezes nós não percebemos isso com muita clareza. Somos acostumados a viver acordando e levantando, vivendo o nosso dia a dia, no imediato, e os nossos problemas são sempre aqueles que estão ali nos entupindo, e a gente vai meio que de forma automática vivendo aquele processo e não percebe o ângulo mais amplo da história. Vamos observar uma coisa, né? Hoje a humanidade, tem gente até dizendo que o mundo vai acabar, né? Daqui a pouco, e há profecia, e cada vez falam mais, e quem sabe que não é verdade isso. Eu vou logo dizendo. Eu não sei qual vai ser a próxima data. É uma história que eu não posso deixar nunca de contar. Eu uma vez fui expulso de um centro, em 1999, porque me convidaram para dar uma palestra sobre a história de acabar o mundo. E eu cheguei desavisado. Enfim, eu tinha a ideia que eu cheguei e falei, olha só, quero dizer uma coisa para vocês. Eu particularmente vou dizer que eu não acho que o mundo vai acabar, porque, enfim, né, ninguém... Até tem alguém que falava muito bem, era bastante... A gente acredita muito, o próprio Jesus Cristo diz assim, olha, todo mundo vai passar por transformação, vai e tal, mas o dia que isso vai acontecer, nem eu sei. Então você também não sabe. Eu não sei e acho que não é agora. Eu acho ao contrário, 2000, uma data a gente vai ver que também... Gente, eles estavam preparados para ouvir um discurso, depois o que eu fui saber, já tinha até a cabana montada para ir para um terreno lá no Planalto Central.
E eu, sem saber de nada, me cortaram a palavra em 5 minutos e rapidamente, eu não apanhei, mas foi assim, bom, 2012, naquela época lá, não é 2000, mas 2012, todo mundo espera. Fizeram até um filme sobre isso, a gente está rindo de alguma coisa, mas assim, a transformação já está acontecendo. Ela não tem uma data marcada, é uma catástrofe final. Pode até, não sei se uma ou algumas, mas nós temos movimentos que mostram isso, já não é de agora. Eu estou falando sobre isso porque eu ia começar dizendo o seguinte: nós temos desde o século XIX, que na verdade começou em 1801, para a gente ser preciso, nós temos movimentos profundos de transformação na sociedade. E se a gente olha com um ângulo mais amplo, dá para claramente a gente perceber isso, em todos os níveis. Nós estamos falando de transformação, quer dizer, o mundo até 1800, nós estamos falando, a gente está sendo inclusive restrito, porque só estamos focando a civilização ocidental. Mas a gente amplia isso, né, e vai vendo que depois vão entrando as outras, trazendo os seus conceitos, um caldeirão, né, de conhecimentos. De lá para cá, mudou tudo, mudou a sociedade. Se vocês olharem os livros de Kardec, só para dar um exemplo, né, a gente falou dele, Kardec dedica um capítulo dos Evangelhos segundo o Espiritismo a um assunto falando sobre o divórcio, dizendo que o divórcio era possível porque as pessoas podiam ter liberdade. E depois o argumento chegou até a ser usado para dizer, tá vendo? Kardec falou aquilo porque naquela época do Kardec, ainda ali, os casamentos eram escolhidos pelas famílias, como ainda é em vários lugares do mundo. Mas no Ocidente isso era uma coisa inquestionável. E o Kardec falava, olha, o amor é uma coisa livre, mas você tem que escolher. Aí, depois, quem hoje diz que o Kardec não devia ter falado aquilo, porque hoje as pessoas já podem escolher. Então, escolheram a primeira vez, se escolher a primeira errou, acabou, dançou, não pode escolher a segunda. Tinha que saber ter escolhido melhor. Mas mudou a ciência, mudou tudo. E há um passo no século, estou voltando ao século XIX, porque mais ou menos desde o início, mas ficou muito claro, em meados do século XIX, no meio do século XIX, as mensagens vindo de todos os quadrantes geográficos, religiosos, espirituais, sob o fundamento de um poder que estava desprezado pelos homens, que a gente vai chamar de poder da oração. Naquele momento, começa a abundar, eu falei de vários quadrantes, então vamos começar. Vamos começar com o Ocidente, que fica mais fácil para a gente. Aqui, nesse momento aqui, surgem os movimentos espiritualistas. Nós estamos falando do espiritismo, nós estamos falando da teosofia, isso no Ocidente. Nós estamos falando da antroposofia, que depois vem de lá. Nós estamos falando de vários movimentos que vão deixando, e aqui se agregam a eles, porque esses todos foram buscar, principalmente esses aqui, a teosofia e a antroposofia, no Oriente também uma série de respaldos para as suas percepções, mostram primeiro que o ser é um ser divino, e como ser divino, uma função divina que está nele é a oração, aliada à meditação. Isso aqui começa a ser trazido para os conceitos e vai começando a se mostrar que a pessoa que ora não é apenas alguém que ritualisticamente, como a gente aprendera até então, dentro, né, das estruturas religiosas, que você tem que orar para um Deus Pai que está num determinado lugar no céu, e que aquele Deus que está no céu, ou os seus mensageiros, os seus anjos, ouvem a sua resposta, a seu pedido, e vão responder ou não ao que você orou, dependendo se você merece, ou dependendo se o julgamento que ele tem sobre você é um ou outro. Eles vão mostrar que mais do que isso, a oração é um movimento da própria criatura, utilizando, e ela é a oração, e quando eu falo oração, vamos entendendo sempre aos pouquinhos, como a gente tem pouco tempo, que isso tem uma barra de ligação com a meditação profunda também, que é algo natural da criatura, como se fosse
um dom, vou voltar a dizer, um órgão que eu utilizo para, como se eu lançasse uma ponte do meu estado consciencial, que eu estou vivendo aqui, nesse mundo encarnado ou desencarnado, em direção a um estado consciencial divino, a um ser superior, que já não mais é aquele ser sentado num trono, já não mais é um Deus paternalista ou um Deus patriarcal que julga a seu bel prazer as pessoas. Isso começa a ficar muito claro. Essas escolas vão criando força durante o século XIX. O Espiritismo chega, então, para bater de frente com os conceitos de sobrevivência da alma, que eram completamente distorcidos pelas teologias, mostrando que o ser sobrevive à morte do corpo, e que essa sobrevivência é algo que podia ser mostrado ali. O Espiritismo é basicamente uma série de experiências, de testemunhos que Kardec colheu, de um número enorme de mensageiros de médiuns que estavam espalhados pelo mundo. Ele fez um trabalho de colheita de dados, juntou, editou aquilo, mas aquilo era comum, acontecia, enfim, não só na França, como na Inglaterra, na Rússia, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, depois no Brasil. A coisa da comunicação ficou muito clara aqui. Isso foi mostrando que nós vivíamos num mundo que era mais do que o mundo físico. É interessante que, em paralelo, todas as teorias de pensamento materialistas corriam aqui. Aí começa a surgir, dentro do pensamento religioso dominante, uma série de manifestações. O ar está pingando aí, o que é? A cadeira caiu? Mas quer mudar? Tem outras aqui. Aqui na frente tem. Desculpa, só um. Começa a surgir aqui, dentro do catolicismo, uma corrente de revelações expressando um conceito, um pensamento muito forte, muito claro, que vai como que lançar âncora mais atrás do século, não é do século XIX. Esta corrente aqui vai fazer reviver uma que estava mais ou menos morta, surgiu na Idade Média, ficou ali, aparentemente morta, e vai surgir forte aqui. Esta corrente dentro do catolicismo vai reapresentar a oração de uma forma diferente, aí onde está a sutileza da história. Porque muita gente pode olhar e falar assim, não, mas sempre se falou para rezar. Né? A gente, católico, aprendeu sempre a rezar desde sempre. É que a gente não olha. Assim, estudar história tem uma coisa interessante, às vezes, para a gente orar. Primeiro que nós estamos, para quem acredita em reencarnação, estamos olhando a nós mesmos. Né? Em outras circunstâncias. Não que isso seja sedutor para saber quem a gente foi em outra encarnação, não é nada disso. Estamos olhando precisamente para ver os movimentos que a gente vem fazendo como ego humano em evolução. Até então, depois que o catolicismo se estabelece como religião, e até a Idade Média, por isso que eu falei aqui, o que o católico aprende? Olha só, rezar é assim, você acorda, você tem que rezar, essa é aquela oração, como se fosse uma obrigação. Se você não faz isso, você está em pecado venial, pecado isso, pecado aquilo, e você precisa fazer um ritual específico, e a oração se transforma, então, num processo, para quem fazia, como alguém que está se livrando de uma obrigação. Quer dizer, é como um aluno que tivesse um dever de casa. Então, ele tinha que acordar, rezar o seu Pai Nosso, entrar no seu breviário, rezar XYZ oração, está feito o seu processo, Deus estava lá olhando, contava, né, o seu pecado naquele momento, então um dia, era um processo muito superficial. E a oração foi então perdendo o seu significado. Na Idade Média, tem um movimento renovador que surge, a gente está falando dele, que ele vai ser importante agora aqui. Surge uma corrente dentro do catolicismo, né? Há grandes movimentos de salvação espiritual dentro do catolicismo. O franciscanismo é um, né? São Francisco de Assis, que vem para reviver o espírito dentro da religião católica. Ao lado dele vem um pessoal muito mal compreendido, lado que quer dizer, contemporaneamente, né? Até prévios a São Francisco, mas que se estendem por aquele período, que são os templários.
A ordem templária, que é tida por muitos como uma ordem monárquica guerreira, né? Um dos aspectos dela era um aspecto militar. Foi uma ordem que foi criada a partir da volta de um cavaleiro das cruzadas e que cria essa ordem, e ela é envolvida em mistérios, enfim, todo mundo, né, aqui já ouviu falar, mas o aspecto militar da ordem templária é um aspecto extremamente subsidiário. Havia um aspecto econômico, foram os primeiros banqueiros, por exemplo, né, que faziam descontos de você deixava o dinheiro aqui e recebia o dinheiro lá na Ásia, porque havia templários em todos os lugares. Então, eles deixavam um depósito aqui, os templários sabiam, quando você chegava na Ásia, que você estava com maleta, que você podia receber o mesmo dinheiro lá. Mas havia uma outra coisa muito mais profunda. A tradição diz o seguinte, né, começa a fazer um pouco de sentido, vai fazer cada vez mais do que baixar a espada aqui. A tradição fala o seguinte: os templários trazem para o Ocidente, eles foram lá no meio, né? Tinha havido um hiato de muito tempo entre o Ocidente e o Oriente, né? A comunicação naquela época não era a que a gente tem hoje. Quando eles chegaram lá, eles encontraram uma sabedoria enorme. Aliás, eles já sabiam quando estavam indo. Foram com a ordem específica de buscar isso. E quando vem assim, gente, é muito mais do que nós imaginávamos. Uma sabedoria que era a conjugação da sabedoria cristã antiga, a sabedoria judaica antiga e a sabedoria que veio depois, muçulmana. Eu estou falando muçulmana especificamente com os sufis, porque a gente deve ao sufismo um contato muito estreito com a espiritualidade oriental. O Islã, todo mundo, né, deve saber, ele foi até a Índia. Tanto que o Paquistão, que é um país que faz fronteira com a Índia, é um país islâmico hoje. Bangladesh é islâmico. Pois então, a saída do Islã à Índia trouxe, no primeiro momento do Islã, uma sabedoria tanto védica quanto budista que foi incorporada ao sufismo. Então os templários chegam lá, encontram uma riqueza espiritual e voltam para a Europa, ricos como estavam, e começam a fazer surgir na Europa duas coisas. Uma conceitual, que é, isso pode surpreender as pessoas, a gente às vezes não sabe muito bem que isso, que a gente acha que é tão natural, que sempre houve, é a devoção mariana. Até 1200, 1100, você não encontra duas coisas. Tem sempre o outro lado do espelho. Você não encontra a devoção mariana na igreja. Nossa Senhora era alguém que era mãe de Jesus, respeitada, mas você não encontra ela como um instrumento espiritual, potencial, de forma clara, de modo algum. Isso pode ser uma surpresa para vocês, mas é uma informação que vocês podem checar. Não é que não havia Nossa Senhora. Nossa Senhora era conhecida, era mãe de Jesus. Repito, mas você não tinha em relação a Nossa Senhora a percepção que nós vamos passar a ter. Segundo, né, a devoção mariana não havia, eu falei do outro lado do espelho, não se representava Jesus na cruz. As primeiras representações de Jesus, Jesus na cruz, havia sim representações. Quando começou, aparece Jesus até o ano 900, 1000. O que aparecia de Jesus na cruz, vocês vão ver em São Damiano, né? Aquele crucifixo que Jesus falou para São Francisco. Se vocês olharem aquele crucifixo, vocês vão ver um Jesus em pé, de olho aberto, sem nenhuma aparência de sofrimento, olhando para a pessoa que está ali. E assim são os crucifixos até 1200. De 1200 e diante começam a aparecer os crucifixos com Jesus morto, de cabeça caída para o lado, chagado, aparentando sofrimento. Eu digo que isso é o outro lado do espelho, porque nós temos, enquanto estamos caminhando no mundo, um jogo de forças, né? O ego se desdobra em várias, né? A única força, a força e o poder são um só, mas infelizmente a gente ainda não sabe disso. A devoção mariana é acompanhada da construção das grandes catedrais góticas na Europa, que são todas elas grandes e pequenas, né? Tem grandes, mas tem espalhada pelos templários. E ela
toda a catedral é posta em locais onde os templários sabiam, pelo seu conhecimento esotérico, que eram regiões espiritualmente extremamente ricas de vibração. Não é à toa que Notre-Dame está em Paris, na França, e que nós temos Santiago de Compostela em Compostela, e por aí vai. Né? Pensem numa catedral gótica, Toledo, e aí vamos, né? Quer dizer, há lugares onde eles sabiam especificamente onde colocar. Para quê? Para a devoção mariana. E o que era a devoção mariana? O que estava sendo trazido para o catolicismo na figura da mãe de Jesus? Um aspecto importantíssimo, que sem ele, a oração como nós devemos entendê-la não funciona. Ou funciona muito pouco. O aspecto divino materno. Deus, e até porque Jesus havia feito um ênfase dado a ele, um aspecto paterno, chamando Deus de Pai, 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 Pai o tempo todo, e ele tinha razão para isso, vai reaparecer na devoção mariana o aspecto divino de Deus Mãe. E quem é Deus Mãe? Ponto aí. Isso daqui vincula a um culto que vai cada vez mais, eu fui lá para os templários, né? Isso apareceu, deu-se um jeito de matar essa história de novo. Então veio, né, ficou no ar um tempo, submergiu outra vez, veio a reforma protestante, veio a contra-reforma, a Inquisição, esse culto desaparece para ressurgir, agora nós voltamos ao século XIX, no catolicismo, sob a forma de quê? A reapresentação de Maria, não mais num culto apenas mariano nas catedrais, mas em aparições específicas no cristianismo de Maria, principalmente em vários lugares. Né? As mais conhecidas que a gente tem são as na França, em Lourdes, em Fátima, depois em Portugal, já no século XX, mas temos também a Medalha Milagrosa, em Paris. Né? Mas se a gente olhar, nós vamos ter aparições na Espanha, vamos ter na Alemanha, vamos ter na Itália. O que está se falando aqui e o que a Maria diz o tempo inteiro? Se vocês olharem, vai reaparecer a oração não dessa forma ritual. Vai aparecer na sua, obedecendo ao que o catolicismo poderia permitir, mostrar o seguinte: a Maria fala o tempo inteiro, e fala isso repetidamente, para Bernadette, a sua vidente de Lourdes, para Catherine Labouré, a sua vidente da Medalha Milagrosa da Rue de Bac, e para os pastores de Fátima. Oração, oração, oração. E lança conceitos teológicos fundamentais, extremamente conflitantes, inclusive com o que até então se entendia. Ela diz uma coisa que, para um católico, isso não vai fazer muito sentido, mas ela diz e passa a fazer, especificamente para os pastores de Fátima. Fala isso para Bernadette Soubirous também. A oração é capaz de fazer retirar do inferno os pecadores. A gente aprendeu no colégio, quem foi criado no catolicismo, que a gente vai para o céu, para o purgatório, onde você pode ter uma pena temporária, mas se for para o inferno não tem saída. Não é isso? Pena eterna? Pois então, Maria diz: orai, 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 orai pelos pecadores, orai pela transformação dos pecadores, orai pelo amor. E eles, espíritos que já eram conscientes, absolutamente conscientes do que estavam para vir fazer aqui, fazem isso. Tanto fazem isso que passam a se tornar instrumentos poderosos. Isso se espalha pela igreja. Em paralelo, antes já havia tido um primeiro, eu falei, né, do século XIX, mas já vinha chegando do século XVIII a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu falei a história de Jesus morto, porque Jesus ficou morto na cruz dentro do catolicismo, até o século XVII, quando ele aparece novamente para videntes, como Marguerite Alacoque, como Edvige, Santa Edvige, que viam a figura de Jesus vivo com o coração, e falando do poder do amor, e ele também dizendo isso, oração o tempo inteiro. O que ele está querendo se dizer aqui? E esse instrumento desprezado da oração tem um poder desconhecido.
entre aspas, desconhecido entre aspas, porque não é, mas desprezado, melhor falando, pelas pessoas. Nós temos o conceito da oração como alguma coisa que, né, trata com uma coisa espiritual, mas não é, e que a gente usa quando a gente precisa agradar ou pedir a um terceiro. São conceitos vagos que trabalham na nossa vida, quase sempre que numa órbita superficial. Nenhum deles entra dentro da nossa, vamos chamar assim, nenhuma coisa entra dentro da fibra do nosso ser e passa a ser algo utilizado como um instrumento de trabalho tão real quanto os nossos atos físicos. Padre Pio, por exemplo, que é o nosso mentor aqui da casa, quando se pedia a ele uma definição, ele dizia assim: eu sou um frade que ora. E na verdade a gente vai ver Padre Pio pouco fazendo atos físicos externos. Fez, levantou lá aquele hospital, se movia, fazia, mas Padre Pio sabia o valor que tinha esse estado de oração utilizado desta forma. Ora, nós somos representados no catolicismo a esta figura Maria, e eu vou colocar aqui uma outra para a gente entender que esse processo ele não é apenas pertencente ao catolicismo. Nós vamos ver um outro ser. Vou colocar dois aqui porque merecem. Desculpe os rabiscos, né? Eu falei que ia apagar, acabei não apagando, rabiscando o quadro todo. Mas aqui embaixo, para quem não está enxergando, eu vou botar dois seres aqui: Ramakrishna e Yogananda, que vem para o Ocidente falando exatamente isso. O poder da oração e o poder da oração dirigido ao aspecto mãe de Deus. E por que o aspecto maternal? No catolicismo, como a gente tem ainda, né, a barreira teológica, conceitual, de que Deus não é mãe, o Papa que disse que Deus era mãe também, mataram ele em 30 dias, que foi João Paulo I. Não sei se vocês lembram disso. João Paulo I, que era um santo, né? A gente fala muito de João Paulo II, outras coisas, mas João Paulo I, tivesse ficado ele, né, vivo, ele chegou fazendo coisas, uma delas foi um dos sermões dizendo assim: gente, Deus não é só pai, Deus é mãe também. Isso, né? Aquela nossa história de nos apegarmos às verdades, soou, não estou dizendo que foi por isso que mataram a ele, né? Nem se ele foi morto, mesmo ele. Mas o fato é que em 30 dias ele já não estava mais. O conceito de maternidade. Bom, ele morreu, lógico, desencarnou. 30 dias depois encontraram ele morto na cama. Bom, vamos lá, esse não é o nosso. Ele, enfim, continua trabalhando como é, uma entidade de luz absurdamente consciente. O que fica claro no catolicismo é que a mãe não pode ser Deus, apesar de ela ser chamada na Ave Maria de Mãe de Deus, né? Tem umas coisas assim que soltam, fica fora do controle. Santa Maria, Mãe de Deus. Tá bom. Mãe de Deus, né? Então, mas o conceito de Deus Mãe reaparece e reaparece como a ponta, né? Eu falei aqui no início que a oração é essa coisa dentro da gente que a gente lança, está lançando ao mesmo tempo encontra o que vem do alto. É como se você levantasse. E aí eu quero agora tirar um pouco do conceito de alto e baixo, para ficar só com o conceito da reconexão. Porque o alto e baixo, tudo bem, pode fazer uma boa parte do nosso raciocínio, mas quando o alto e o baixo se fazem um só, tem uma coisa que não pertence só ao judaísmo. Se tinha, né? Tava bom, né? Mais um. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa estrela, essa vocês não vão ver quem está atrás, eu vou tirar ela daqui. Isso aqui é um yantra hindu, de milhares de anos. No meio dele aqui tem a mesma estrela de 6 pontas que depois foi utilizada pela tradição mística judaica e é inclusive o próprio símbolo
da própria religião. E aqui mostra o seguinte, o conceito aqui é de que o alto e o baixo se fundem num só. E o conceito de Deus Mãe, como o ponto onde as nossas orações convergem, nos abre dois aspectos. O primeiro é o mais imediato, que é aquele que está relatado no livro do André Luiz, e que é acessível a cada um de nós. Se a gente souber fazer, esse já vale muito. Nós todos, quando estamos em estado espiritual de consciência extremamente afastados da unidade ainda, ou seja, estamos vivendo aqui num mundo onde o bem e o mal campeiam como entidades separadas, né? Como se estivessem fora do controle, como a gente chega às vezes até a acreditar que a força do mal seja alguma coisa fora de Deus, porque, né, fica tão divorciada essa história, a gente perde tanto e vivemos aqui. A oração é um instrumento poderoso, ela foi apresentada assim, reapresentada a nós, como alguma coisa que vai nos reconectando, e reconectando através do pedido. Yogananda, eu coloquei ele ali, Ramakrishna fala assim, mãe, a mãe divina é aquela que jamais vai deixar de atender o pedido de um filho. Quando um filho pede, o pai às vezes vem para, né, cumprir a lei da justiça, ou você disparou o karma, você ainda vive sob a lei do karma, da lei de causa e efeito, você ainda está sob o comando desse processo, tem alguma coisa que vai acontecer na sua vida, porque você plantou essa semente no passado, aquilo vai correr, há uma chance da oração usada desta forma como a gente está falando aqui, saindo lá de dentro, com um processo em que você não apenas está pedindo ritualisticamente, mas você está sabendo que está utilizando um poder, né? E por isso não foi à toa que ela veio ser representada pela própria figura que se põe como instrumento desse poder, que é Maria de Nazaré, a dizer, ela não falava me peça, ela diz assim, vamos todos nós pedirmos, mas rosário, 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 oração, 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 você pegar, ela está o tempo inteiro falando nisso. Para que a gente possa refazer os processos de julgamento e transformá-los em julgamentos mais suaves e depois em ausência de julgamento. Esse é o primeiro momento da oração. Mas há um segundo, né? Eu não sei, a gente ainda tem um pouquinho de tempo para fazer. Ora, quem começa a se valer da oração dessa forma, não apenas como quem está cumprindo uma obrigação, e mais, né? Vamos encaixá-la agora num outro contexto, porque até então a gente falou, pede, 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 mas pode ficar parecendo assim, bom, tá bom, vou pedir para mim. O do lado ali, que peça para ele, ou então eu peço para mim, porque se eu ganhar primeiro, o outro não vai. Eu estou exagerando, mas nosso egoísmo às vezes é tão grande que a gente, ao esquecer de um contexto mais amplo, a gente não entende por que as nossas coisas, nossos dons perdem força. E é lógico que esse estado, que eles começam a chamar agora, de estado de oração mais profundo, ele vai ter uma vinculação também mais profunda com algumas coisas muito importantes. É claro que se eu pedir só para mim, né, essa força é tão poderosa que nós somos seres divinos que a usamos da forma que queremos. A gente tem gente que vai conseguir, tanto que no livro, vou voltar ao livro Entre a Terra e o Céu, que eu citei, tem uma pergunta que o André fala, mas vem cá, existe alguma coisa de oração para o mal? Aí ele fala assim, não vamos chamar de oração, mas vamos chamar de emissão de pensamento. Se a pessoa egoísta começa a pedir, pedir, pedir para ela mesma, em algum grau ela recebe. Mas isso é triste. É triste e é impermanente, porque em algum momento esse processo vai ter a sua consequência. Pode ser agora, pode ser daqui a 2 encarnações. Pode ser, mas a consequência aparece. O que a gente tem que encaixar? Num estado de consciência que não tem, se você não fizer isso, você não está equilibrando, que é um estado de consciência que faz que quando você está orando, você não está pedindo especificamente só para você. Vamos voltar à história lá, de trás para frente do começo? Lembrem da pesquisa? Como é que ela foi feita? Ela já começa até na frente do que a gente está falando, né? As pessoas não foram orientadas a pedir por elas. Depois até houve esse tipo de pesquisa e mostra-se que quem pede por si também atinge. Vide os sucessos aí de mídia, tipo Pensamento, Segredo, né? E todas as coisas mais.
Mas essas pessoas foram orientadas primeiro a pedir por pessoas específicas. E lembrem vocês, que a gente comentou aqui, que a oração funcionava, dando, né, uma evolução melhor naqueles doentes. Um segundo experimento faz com que se peça sem especificidade. Então, a gente está pedindo, as pessoas começaram a orar pedindo para que haja cura. Mas não estavam mais dirigindo a, B ou C. Elas não sabiam mais a quem estavam dirigindo. E ainda assim, a pesquisa mostra que há a efetividade e mais, a efetividade maior. Muito bem. Agora entra em cena. Fala. Aquela pesquisa mostrou o efeito de quem está orando pelo outro e quem está orando rápido associado. Pois é, depois se desdobra, eu não vou saber te dizer porque eu não li nenhuma pesquisa específica, mas houve tantas, e certamente isso, depois que você foi vendo que quem pede por si mesmo também atingia. Eu não sei se eu entendi. Se foi feita alguma pesquisa que alguém que orou pelo outro também recebeu. Isso eu não sei te dizer. Né? Se foi feito, mas assim, se foi feita pesquisa ou não foi, nós estamos chegando juntos a uma conclusão aqui. Que é lógica, né? Vamos imaginar, levando em conta que tudo isso aqui é verdade, a pessoa que está pedindo pelo outro sem pedir para si, ela vai receber. E às vezes vai receber. Aí onde está o ponto? O outro não, o outro sim, enfim, mas o que a gente está tentando falar aqui de modo muito imperfeito? Eu peço desculpas a vocês, porque às vezes não, na maioria das vezes eu consigo traduzir, sei lá, 5% do que tem que atualizar o software, não está compatível. Nós vamos perceber uma coisa aqui. Agora vamos para lá. Sem que vocês... Esse desenho está tão fraquinho. Eu vou tirar isso aqui da frente. Vai para minha mão, descarrega. Nós não precisamos entender nada de Kabbalah aqui, eu não vou nem nominar, falar nem nome, não vou falar nada. Eu só estou mostrando um esquema para vocês aqui. Vamos imaginar que esse esquema sejamos nós. Reflita um conjunto de forças que atuam no ser humano, desde o corpo físico até as estruturas mais sutis, inclusive as estruturas tão sutis que não podem ser nem corporificadas. Não é corpo astral, não é corpo mental, não é nada, é neles e mais. Imaginem que esse esquema pudesse ser aplicado aqui. Olha, dentro de nós, como Deus cria o universo sem se divorciar dele, existe do mais alto, o que nós chamamos de mais baixo, que também é errado isso aqui, porque não é mais baixo. É apenas um estado de consciência que a gente vive aqui, e a gente perde a ideia de que essa ligação, como está posta aqui, né, sem nenhuma cisão, vocês não estão vendo aqui nada quebrado, nenhuma linha separada da outra. Isso aqui permanece sempre assim, só que nós não sabemos, não temos consciência, e vamos começar a agir como se não houvesse isso. Passa a acontecer, né, essa é uma tradição hebraica. Dentro dessa tradição aqui, e também pode ser aplicada a qualquer uma, no catolicismo, pecado original, nós cortamos essa ponta de ligação aqui original e acontece a partir daí tudo aquilo que nós passamos nos mundos em que nós vivemos, inclusive esse mundo físico. A dor, o sofrimento, né? Os karmas, as coisas que nós, enfim, vamos plantando e semeando. O processo todo nosso é voltar a integrar essa história até que a divindade em nós se manifeste com toda a plenitude. Bom, lado não tão bom da notícia. Isto tudo são estados de consciência, se a gente pudesse dizer assim, ou focos de consciência, que quando um ser se ilumina, já não está mais presente um foco específico, todos estão como luzes acesas. Enquanto a gente não se ilumina, alguma coisa aparece mais do que outra, como se essa luz estivesse mais ativa ou mais intensa, cada uma delas especificamente representa um estado de consciência, a gente não precisa ficar botando. Mas a má notícia é a seguinte: nós quase todos estamos com a consciência amarrada toda aqui embaixo.
Isso significa que esses estados todos aqui ficam muito confusos, não se perdem, porque em cada um deles estão todos, desculpem. Então aqui dentro é como se houvesse um esquema igualzinho, ali, aqui. Então não há separação, tudo está no uno, mas nós fazemos com que as coisas aparentem separadas, o nosso livre-arbítrio. O lado ruim da notícia, menos bom, é que a gente faz aqui. Uma boa parte sobe aqui, mas existe, vocês estão vendo esse centro aqui? Esse centro representa, em todas as religiões, há um centro interno, que a gente chama de Cristo interno, ou de ligação filho-pai, mas nós vamos aprender agora aqui onde a mãe entra nessa história. E você atingindo esse centro, você se torna hábil a reconectar o seu estado original, refazer o que as religiões alegorizaram como o pecado original e, portanto, também alegorizaram como a ressurreição dos mortos. Ressurgir dos mortos não é sobreviver à morte física. A morte física se dá, você vai para o lado espiritual. Quem acredita em reencarnação, tudo bem, entende que reencarna. Quem não acredita vai imaginar que fica ali. Mas o que é ressurreição? Não é você sobreviver à morte física, é sair da morte alegórica que esse estado aqui representa. Nós estamos em estado... Jesus não chamou a gente de mortos à toa. Quando ele diz, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, para aquele menino que queria segui-lo, ele estava se referindo a isso. Olha aqui, acredita que tem uma coisa maior chamada vida que está aqui, e quando a gente atinge esse estado, eu estou apto a fazer uma conexão que me leva a um ponto que a gente está longe de atingir. Só que existem, para usar aquela linguagem mais moderna da ciência, né? Não sei se vocês já ouviram falar também dos buracos de minhoca no espaço, que você sai de um ponto, passa por um buraco dimensional e vai dar lá no outro, longe do universo. Tem uns buracos de minhoca interessantes aqui, que nos fazem saltar enquanto a nossa consciência não está aqui, como é o nosso caso, faz saltar nesse buraco de minhoca até especificamente esse estado de consciência. Está em nós, mas está no universo inteiro. E está pleno em seres iluminados, principalmente aqueles que se apresentam sob a forma feminina, porque na tradição que está representada aqui, que a gente não está falando muito dela, que é a cabalística, mas na tradição védica isso é a mesma coisa, na tradição budista isso é a mesma coisa, em quaisquer uma delas. O Criador do Universo é Deus Mãe. E, portanto, quem repara o universo que cai é Deus Mãe. O que é a oração? A oração é exatamente fazer com que esses canais que estão aqui, principalmente os buracos de minhoca, sejam reativados para que de Deus Mãe venha o processo que faça com que nós possamos ser reconectados aqui. Porque na hora que a gente atinge aqui, a oração deixa cada vez mais de ser pedido e passa a ser um estado perene, que os sábios chamam de estado de oração. É aquelas pessoas que fizeram aquele pedido sem saber para onde estavam fazendo e viram que aconteciam as coisas, estavam experimentando uma amostra grátis do que é o estado de oração. Padre Pio, São Francisco de Assis, Paramahansa, Chico, qualquer um ser que esteja num estado de consciência acima desse onde a gente patina aqui e que vai atingindo estados superiores, e se chega aqui, este ser passa a ter permanente conexão. Aqui está o pai, tá? Só para quem nunca viu aqui está a mãe, aqui está o que junta o pai e a mãe fora da definição. Mais ainda acima, há coisas mais fora da definição ainda. Mas aqui, esse pai e esta mãe, em algum momento unidos, fazem com que todo esse processo, ou seja, o nosso ser inteiro, se reorganize, se
integre. Se, aí vamos voltar àquela palavra que vamos tirar de cima e de baixo, para não parecer, até porque aqui fica aparecendo de cima e baixo. Mas vamos voltar a se reconecte. E esta reconexão traz liberdade. De quê? Da doença, da dor, do karma, das coisas que nós ainda lidamos e vamos lidar enquanto nós estivermos patinando lá, mas na medida em que nós estivermos com esta consciência chegando aqui e o nosso estado de oração for permanente, um Padre Pio, por exemplo, ele não precisa nem mais orar pelas pessoas. Quando a minha oração aqui de baixo... Bom, aí como é que isso funciona? Todo mundo é um. Ora, como é que eu peço para um santo? Eu estou pedindo achando assim, Padre Pio, por favor, me ajude nisso, me ajude naquilo. Pode ser que a coisa em um pedaço seja como aquela oração que a gente vê. A pessoa ouça aqui, opa, estamos pedindo lá, deixa eu fazer uma ajuda. Agora vocês já pararam para pensar se isso fosse verdade assim, o trabalho que seria, né? O número de gente que está pronto ali para fazer ajuda. O processo é um pouco mais complexo no sentido bom da palavra. Um ser que atinge esse estado aqui, ele faz com que o canal dele esteja vinculado à dualidade, que não é mais dualidade, se une aqui, pai e mãe. E ele passa a ser um canal para aqueles que, como nós estamos aqui, que não temos a noção da unidade, mas o que nos dá a noção da unidade? Aí é por isso que foi batalhado e batido em cima de nós a oração como instrumento. A oração como instrumento não só de pedido por nós, até que nós já vimos que pedir só para a gente é furada, a gente tem que pedir de uma certa forma por tudo, esse processo tem que entrar dentro da gente como algo natural. A gente está pedindo pelos nossos mais amados, sim, por nós sim, mas não estamos esquecendo de pedir por tudo. Esse processo aqui, que é primeiro ele é apresentado como algo individual, como algo específico, vai se tornando tão parte do nosso ser. E este ser que atinge esse estado de consciência é um santo. O que é santo? É aquele que se integra, aquele que se faz um. Ele pode ser hindu como Yogananda, ele pode ser católico como Padre Pio, ele pode ser espírita como Chico Xavier, ele pode ser de qualquer lugar, porque isso não está preso a conceitos superficiais do mundo. Este ser que é santo, como canal, quando eu peço a ele, sem ele ter, né, ou para quem foi que pediu, deixa eu anotar o pedido, vamos lá mandar alguém, isso até pode acontecer, mas é algo que é automático, imediato. Quando eu peço a Maria, eu estou fazendo um processo direto, em vez de passar por um santo aqui, Maria também está ligada aqui, mas isso chega direto nela na fonte. E é a mãe que reconecta o universo, porque foi a mãe quem criou a forma universal dos universos. Então é a Deus Mãe. Eu estou falando mãe, não estou falando de Nossa Senhora, gente, entendam bem. Nossa Senhora é um aspecto de Deus Mãe, da maternidade divina, extremamente poderoso. E ela funciona como um reconector, ela faz com que a nossa oração seja respondida. E ser respondida significa correr luz por esse sistema, por nós e por todos aqueles que estão na mesma situação. E na medida em que nós formos orando pelo outro, mais pelo outro, além de orarmos por nós mesmos, nós vamos transformando isso em verdade. Verdade cada vez maior. E aí, quem tem esse estado permanente dentro de si é um ser divino e é um ser capaz de fazer o que nós chamamos de milagre.